Abra a sua Bíblia no livro Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, versículo de número 3. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Amém. Deixe tomar os vossos assentos nesta oportunidade. Eu quero nesta noite, nesta oportunidade, conversar com você sobre a verdadeira graça. A graça pregada pela igreja primitiva. A graça pregada e vivida pelos apóstolos no primeiro século. A verdadeira graça. Louvado seja Deus. Os apóstolos queridos, eles pregavam o favor imerecido de Deus por nós. E isto é a verdadeira graça. E o Senhor, ele confirmava a mensagem desses pregadores, permitindo que por suas mãos se operassem milagres, maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Atualmente nós procuramos enfeitar tanto a pregação do Evangelho, nós procuramos enfeitar tanto a graça, que às vezes a graça fica desenchavida, como diziam os nossos velhos, sem gosto, sem graça. A graça não precisa de muito enfeite, a graça não precisa de muitas histórias e ilustrações da vida terrena, da vida passageira, de filósofos, de pensadores. A graça, ela precisa ser pregada e vivida pela igreja, a verdadeira graça, a genuína graça, a graça bíblica, a graça cristocêntrica. Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente nós temos pregadores que gastam mais tempo falando do seu currículo, pregadores que gastam mais tempo falando dos seus feitos, dos seus prodígios, do que da graça, da verdadeira graça de Deus. Prega-se mais sobre a pessoa do que sobre o teor da mensagem, que deveria ser Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu nesta noite quero instar com você a pregar a verdadeira graça, a viver a verdadeira graça, a transmitir a verdadeira graça através da tua vida, através do teu padrão de vida, do teu testemunho, da tua vivência social, da tua vivência familiar, da tua vivência na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, também o apóstolo Paulo, demonstra uma grande preocupação com a graça. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5 e no versículo de número 12, para nós compreendermos a preocupação de Pedro, ou o cuidado de Pedro em relação à verdadeira graça. Primeira de Pedro, capítulo de número 5 e o versículo de número 12. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Nós estamos aqui na conclusão de uma carta que Pedro escreveu para os irmãos que estavam enfrentando tribulações, que estavam enfrentando perseguições, prisões e mortes, irmãos que estavam vivendo o limiar da sua vida cristã. Pedro, ele escreve a estes irmãos
e ele fala nesta carta de diversos assuntos. Ele fala da ação de graça pela salvação nesta carta, ele exorta os irmãos à santidade, ele fala da boa conduta da igreja entre os não cristãos, ele fala da submissão às autoridades, ele fala dos deveres dos servos cristãos, ele fala dos deveres das mulheres, ele fala dos deveres do marido, ele fala da importância do amor fraternal, da boa vivência na igreja, da paciência na aflição. Ele fala ensina que nós devemos seguir o exemplo de Cristo, caminhar conforme o exemplo de Cristo. Ele fala dos deveres dos anciãos na igreja, ele fala dos deveres dos jovens na igreja, e por último ele conclui esta carta dizendo que esta é a verdadeira graça de Cristo, na qual vós estáis firmes. Vocês estão compreendendo o que é a verdadeira graça na versão de Pedro? Estar convicto de que mesmo na perseguição, na aflição, na luta, na tribulação, na morte, nós precisamos estar firmes na convicção de salvação, precisamos estar firmes na convicção do propósito de santificação das nossas vidas. Nós temos aqui algumas referências que descrevem isto que nós estamos falando a respeito dos irmãos que receberam a carta de Pedro. Pedro está falando aqui da verdadeira graça. Por que ele usa esse termo verdadeira graça? Porventura teria uma falsa graça? Teria outra coisa sendo pregada na igreja primitiva que nada tinha a ver com a verdadeira graça, com a graça de Cristo? E hoje, nós estamos pregando a verdadeira graça? Nós estamos vivendo a verdadeira graça? Ou nós estamos nos iludindo com uma graça barata, com uma graça que nada tem a ver com a graça de Cristo? Nós precisamos estar atentos. Paulo também, ele se preocupa com a verdadeira graça, com a pregação da graça de Cristo, e que a igreja viva a verdadeira graça cristã. Aleluia. Em outra passagem, Pedro menciona que algumas pessoas tornaram as cartas de Paulo, torceram as cartas de Paulo. Ele fala isso lá em 2 Pedro, no capítulo 3, e versículo 16. Logo, essa torção pode ser a outra coisa que nada tinha a ver com a graça de Deus que Pedro estava se referindo ali. Seja qual for o contexto, Pedro não tinha medo da graça. Ele concluiu sua segunda carta com uma saudação semelhante à do apóstolo Paulo. Se você observar na sua segunda carta, no capítulo número 3, no versículo 18, o último versículo da carta, ele exorta: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na primeira carta de Pedro, em que se encontra a expressão verdadeira graça, o conceito da graça, ela permeia o livro do início ao fim como um fio dourado. Apesar de nem sempre nos trechos está escrito a verdadeira graça, mas nós vamos observar intrinsecamente no texto que a verdadeira graça, ela está permeando como um fio dourado toda aquela carta do apóstolo Pedro. Pedro estava escrevendo para os cristãos que estavam em dificuldade. Como eu já disse, às vezes a gente interpreta, amados, que viver uma tribulação, um sofrimento, é que nós não estamos vivendo na graça, é que não estamos achando graça aos olhos do Senhor, é que estamos esquecidos pelo Senhor, ou estamos vivendo na prova. A verdadeira graça nada tem a ver com uma vida
boa na terra, com uma vida sem preocupações, com uma vida cheia de fartura, com uma vida cheia de dinheiro no bolso, na conta, no Pix. A verdadeira graça, ela tem a ver com a nossa intimidade com Deus, com o nosso relacionamento com Deus, com a nossa convicção de que Deus está conosco mesmo na prova, mesmo na luta, e que nada acontece nas nossas vidas sem a permissão de Deus, nada foge ao controle de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o conceito de a verdadeira graça que a igreja precisa viver, que a igreja precisa andar, porque às vezes a gente tem visto muitos crentes murmurando, alguns deixando a igreja, alguns até dizendo: quando eu não era crente, a minha vida era melhor, agora que eu sou crente, aceitei Jesus, eu não estou aguentando, é tanta tribulação, como dizendo assim: é melhor voltar para lá, porque lá era melhor. E é um conceito deturpado da graça que as pessoas têm, e muitas vezes é por culpa da pregação, é por culpa de algumas pessoas, de alguns sacerdotes que têm deturpado o conceito da graça na vida das pessoas. Nós não aceitamos a Jesus para sermos ricos, nós não aceitamos a Jesus para sermos aceitos na alta sociedade, nós não aceitamos a Jesus para ser bem tratado pelas pessoas lá fora e nem mesmo pela igreja. Nós aceitamos a Jesus, aleluia, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida e a nossa convicção de salvação seja autêntica e estejamos aguardando o arrebatamento da igreja em santidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, ele diz assim: alegrem, irmãos, por estarem sofrendo muito sofrimento por causa do Evangelho, pelo fato de vocês serem crentes. Tem algumas pessoas que ficam tristes porque são perseguidas como crentes, são perseguidas como servos e servas de Deus. Não se entristeçam por isso, antes deem graças a Deus, por se acharem dignos de serem perseguidos, por se parecerem com Cristo, por andarem nas pisadas de Cristo, por caminharem juntamente com Cristo. As pessoas vão te perseguir mesmo. Sabe quando é que o mundo vai flertar com o crente, que o mundo vai aceitar o crente, que o mundo vai abraçar o crente? É quando esse crente cai da graça, é quando esse crente desvia-se da verdadeira graça. Aí o mundo se identifica com ele, aí o mundo abraça-o, aí o mundo recebe-o, aí o mundo elogia. Mas quando você está na verdadeira graça, que você não abre para ninguém, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, quando você não nega as tuas convicções cristãs, o mundo te rejeita, o mundo te expulsa. Mas nem por isso você vai ficar triste. Escolha Cristo, escolha viver na verdadeira graça, na graça de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira graça, ela não é um sentimento passageiro e superficial, amados, para você dizer: eu vou abandonar a fé porque eu tenho algumas tribulações, não dá para ser crente desta maneira, desta forma. E geralmente quando a gente faz isso, a gente está acusando alguém de ter nos machucado, de ter nos traído, de ter pisado no nosso calo. Irmãos, a verdadeira graça não é um sentimento, não é simplesmente sentimento de satisfação e de aceitação que você tem num grupo, numa sociedade, numa comunidade cristã. Não, queridos. A verdadeira graça, ela capacita homens e mulheres a permanecerem fiéis ao lado de Deus, por mais forte que sejam a provação, as lutas. A verdadeira graça, ela solidifica a nossa determinação, ela solidifica a nossa convicção de salvação. Quanto mais prova vem, mais convicção nós temos de que estamos caminhando para Canaã. Quanto mais perseguição vem, mais convicção nós temos de que estamos caminhando no caminho certo. Não desanime por causa das lutas,
por causa das perdas nesta vida. Louve a Deus por tudo. A verdadeira graça ela nos aproxima de tal forma que a nossa vida passa a não ter tanta importância, que os nossos sonhos passam a não ter tanta importância em relação ao chamado de Deus para as nossas vidas. A verdadeira graça nos faz nos colocar no centro da vontade de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira graça ela fortalece o nosso falar, ela aguça a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vive a verdadeira graça, quem está nadando na verdadeira graça, ele não tem dúvida da sua salvação, ele não tem dúvida de que o melhor lugar para ele é na igreja de Deus, ele não tem dúvida de que o melhor lugar para a sua família é na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para aqueles que gostam de um evangelho diluído, alterado de sua verdadeira essência, disse o pastor Dietrich Bonhoeffer, que foi vítima, que pereceu nas mãos de Hitler, o terrível Hitler. Ele era um pastor, e antes de ele perecer, antes de ele se tornar um mártir, ele escreveu a respeito da graça. A graça barata é a pregação do perdão sem o arrependimento, do batismo sem a disciplina da igreja, da comunhão sem a confissão, da remissão sem a confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo personificado, porque afinal não é graça. Ele morreu, mas não negou Jesus, não negou, não caiu da graça. Paulo morreu, mas não perdeu a graça. Pedro morreu, mas não perdeu a graça, não desvaneceu da graça. E você muitas vezes tem tentado abandonar a graça por uma perseguiçãozinha, por um probleminha, por uma oração que Deus não respondeu no tempo que você pediu, por uma prova que Deus não atendeu como você gostaria que atendesse. Muitas vezes nós nos comportamos como crianças mimadas, dengosas, que sapateiam, que rolam no chão para o Pai atender. A verdadeira graça, ela nos faz, mesmo em meio às lágrimas e à dor do coração, ser grato a Deus pela vontade dele executada nas nossas vidas. Muitas vezes a vontade de Deus nas nossas vidas não é aquela que nós sonhávamos. Muitas vezes a resposta de Deus para as nossas vidas, quando esperamos um sim, ele vem um não, mas mesmo assim Deus está no controle e o amor de Deus nos envolve. A visão de Deus ela vai além das nossas expectativas. Quando nós mergulhamos na graça, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Portanto, mergulhe nesta graça, viva nesta graça. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. A igreja precisa viver na graça. A graça precisa ser percebida na igreja, amados. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11 e no versículo número 23, nós encontramos um lindo exemplo de como a graça de Deus, refletida na vida de uma igreja, percorreu quilômetros, centenas de quilômetros, na cidade de Antioquia. Alguns, fugindo da perseguição em Jerusalém, começaram a pregar o Evangelho. Até então, a igreja primitiva
ela procurava pregar o evangelho apenas para os judeus. Foi necessário o Senhor falar profundamente com Pedro para que o evangelho fosse aberto para o mundo inteiro, conforme a promessa e a ordenança de Jesus. Mesmo assim, a abertura foi muito lenta para os não-judeus, para os gentios. Foi necessário o Senhor mandar uma perseguição terrível sobre a igreja em Jerusalém. E quando alguns anônimos fugiam da perseguição em Jerusalém, por onde eles passavam, eles iam levando esta graça, a verdadeira graça. Por onde eles passavam, a graça ia brotando no coração das pessoas. E chegando ali em Antioquia, aquele grupo pregou para alguns grupos de gregos e também de judeus. E chegando a notícia em Jerusalém que a igreja estava crescendo em Antioquia, porém tinha algumas pessoas ali que não eram judias e já estavam alcançados pela graça, foram envolvidas pela graça. Os apóstolos, com um ar de desconfiança, mandam um grupo de obreiros ir a Antioquia para averiguar que negócio era aquele, que igreja mista era aquela. E quando aquela comitiva chega, na qual Barnabé era o líder, a Bíblia diz aqui no versículo 23 de Atos 11, que Barnabé ficou impactado pela graça de Deus na vida daquelas pessoas, amados. A graça de Deus estava manifesta na vida das pessoas, na vida daquela igreja. Irmãos, como é maravilhoso uma pessoa visitar a igreja e perceber a graça de Deus na vida da igreja. Como é maravilhoso recebermos alguém que vem à nossa igreja e elas saem daqui impactadas por causa da graça de Deus na vida da igreja. Como está a graça de Deus na tua vida? Você está vivendo na graça? A graça, a verdadeira graça tem repousado sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A graça é maravilhosa, ou é maravilhoso termos esta graça, vivermos nesta graça. Aleluia. A igreja que vive na graça, na verdadeira graça, ela não flerta com o mundo, amados. A igreja que vive a verdadeira graça, ela não negocia os preceitos cristãos. A igreja que vive a verdadeira graça, ela não aceita um namoro com uma pessoa que não é crente. A igreja que vive a verdadeira graça, ela não troca Jesus por um copo de vinho ou por um copo de cerveja. A igreja que vive a verdadeira graça, ela se preocupa com a sua identidade cristã. Aleluia! Além de se preocupar com a sua intimidade com Deus, porque tem pessoas por aí que já estão vivendo uma graça barata. E quando você fala para ela ou para ele a respeito do padrão externo, no padrão da identidade cristã, ele diz: ah, Deus só quer um coração. Ah, você usa uma saia comprida, mas a tua língua é do tamanho da tua saia. Ah, você isso e aquilo outro. E é 1001 desculpas ou acusações. Mas aquele que vive a verdadeira graça, ele não flerta com o mundo, ele não flerta com o pecado. Ele morreu para o mundo, ele crucificou-se na cruz com Cristo, e agora vive não ele, mas é Cristo quem vive. Vive a verdadeira graça. Há um forte indício que nós somos a última geração. O arrebatamento da igreja se aproxima. Os sinais são evidentes. A igreja não é um grupo social, não é um clube. A igreja é um corpo. A igreja é uma família unida, santa, separada, justificada, santificada, redimida, que está aguardando o noivo, Jesus Cristo, em breve.
Eu quero te convidar a viver a verdadeira graça. Desprenda-se de tudo, de todas as amarras, de todos os maus costumes. Não flerte com o mundo, não flerte com o pecado. Seja santo, seja santa, porque Jesus vem buscar uma igreja, uma noiva santa, de vestes brancas. Vestes brancas significa pureza, santificação, santidade. Santifique a tua vida. Seja o melhor crente hoje. Tem gente que parece um museu. Quando eu era jovem eu era crente. Quando eu era mais novo eu orava. Irmão, seja crente hoje. O que tu foi há décadas atrás não garante a tua salvação. O que garante a tua salvação é o teu hoje, é o teu presente. Como você está vivendo a tua espiritualidade com Cristo? Como você está vivendo a verdadeira graça? Não aceite a graça barata. Quando o inimigo usar alguém para dizer tem nada a ver, tem nada não, saiba que é uma graça barata. Não aceite esta graça barata, porque isso fere o coração de Deus. Vamos colocar de pé e vamos orar. Eu quero, nesta oração, convidar você que quer viver a verdadeira graça.